Muito boa noite. Já, ó, nem o microfone não coloquei na boca aqui. Que a pessoa hoje tá aqui do meu lado, mas hoje eu calo ela. Ó. Hoje eu calo. É hoje, me deixa. Gente, falar pra vocês, estamos começando Senta Aqui dessa quinta-feira, dia dos namorados. Gui, não vou falar o nome dele ainda. Eu já ia, falou, amiga, já deu spoiler. Não, ó, tá tudo errado aqui hoje. Na verdade, assim, dia dos namorados, e a gente trouxe um convidado aqui, o primeiro homem que senta aqui, não é? Uma salva de palmas. Que responsabilidade, meninas. Você é louco, que satisfação. Meus Red Pills, não sou homem, sou apenas um feminista que um dia vai ser derrubado pela internet. Mas sim, sou homem e tá tudo certo aqui. Tô muito grato de ter tendo a oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês, participando do podcast, que é um podcast muito legal, um podcast que eu acompanho. E assim, cara, que a gente quebra essa bolha, que a gente traga outros homens, que vocês tragam outros homens que tenham um pensamento diferente dessa grande massa, que é a grande massa de machista que infelizmente tá dentro da nossa sociedade, né? E tá crescendo, mas ó, gente, tá crescendo só no mundinho deles, tá? Porque no nosso aqui, ó. Hoje aqui com a gente, Fer Purificação. Hello. Ariela Caraço. Hello. E a gente vai explorar, né, o que é o tão chamado feminista, e o Guipa, claro, veio aqui falar pra gente por que tá tendo esse codinome, Guipa, o que estão te chamando, como que a gente pode dizer isso? É coisa dessa desgraça, dessa seita chamada Red Pill. Eu não faço ideia do que é feminista. Eu fui descobrir o que era Red Pill há 4 semanas. Quando chegaram pra mim e perguntaram assim, Guipa, você é feminista? Eu falei, feminista? Eu sou maloqueiro, rapaz. Sou pelo certo, sou Casa Verde, é o bairro que eu moro, represento minha mãe, represento minha avó, represento as mulheres quando eu falo sobre esse assunto, que já estiveram e que estão próximas de mim, e que eu acompanho, mesmo que à distância em alguns momentos, o quanto existem mulheres que sofrem dentro da sociedade. E eu não defendo uma classe, a gente até falava em off aqui, eu defendo as pessoas justas. É bom até a gente tocar nesse ponto, porque eu recebi uma mensagem hoje de uma mulher falando assim, você defende realmente as mulheres? É muito estranho um homem defender a mulher desse jeito, alguma coisa tá errada, eu não consigo acreditar. Eu falei, eu não defendo as mulheres, eu defendo as mulheres boas. Você eu não defendo, porque você é radical. Eu não defendo o radicalismo. Acho que o radicalismo não é legal. Quando você junta e coloca todas as pessoas no mesmo balaio, você tá errando. Você não pode generalizar. E a generalização, ela é burra. Então eu não defendo uma classe, eu defendo o justo. E quando eu entro num debate com homens idiotas como esses Red Pills, o justo pra mim são as mulheres. Ou o justo pra mim é defender as mulheres. Entendeu? Então eu faço o meu papel de homem de verdade. Porque assim, o homem de verdade, ele vai defender uma mulher num debate contra esses Red Pills. Isso é fato. O homem frouxo vai defender o Red Pill. Guipa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é considerado um homem desconstruído ou só tem bom senso? Cara, depende o que seria um homem desconstruído. Vamos lá. É um homem assim, a gente já teve uma você conversa. Você tem bom senso, Guipa. Você não é desconstruído, você tem bom senso. Desconstruído é sim também defender as mulheres, defender desse pensamento machista do homem, mas a questão do bom senso mesmo é enxergar além da mulher bonita, da mulher gostosa, enxergar a mulher como ela é mesmo. Sim, fato. Né? O fato dela ter uma força, o fato dela ser uma mulher forte, de ter várias coisas aí que ela tem que enfrentar no seu dia a dia, e inclusive o machismo, que hoje o machismo tá absurdo. A gente viu uma entrevista sua bem recente com um Red Pill, mais, né? Aí comentados que ele falou absurdos, e você tava ali do lado da mulher a todo momento. Então Sim. o bom senso que você tem contra tudo isso que eles pregam, eu acho que além de te fazer um cara com bom senso, um homem desconstruído mesmo, que enxerga além do corpo de uma mulher. Eu acho que é o homem que já viveu, é o homem que não tem medo de mulher, é o homem que é seguro de si, o homem que não veste a camisa da manada, a camisa da massa. Eu vejo muita gente falando, você é homem, você tinha que defender o homem. Não. Mais uma vez eu bato nessa tecla, tem que defender o que é justo, cara. Então, assim, é claro que a aparência, ela conta, e conta muito no primeiro momento, mas só no primeiro momento. Depois de uma certa idade, a gente busca algo mais. A aparência, ela se torna secundária, terciária,
é quando você conversa com uma pessoa e percebe que essa pessoa não tem, por exemplo, um conteúdo, não tem algo a acrescentar. Então é óbvio, claro e evidente que eu sou um cara que eu busco coisas em uma mulher para que eu tenha uma relação com ela. Mas eu busco e guardo pra mim o que eu acho que é interessante, que a mulher tem que ter. Eu não simplesmente saio explanando e dizendo que as pessoas ou os homens devem se relacionar com pessoas que são assim, com mulheres que são assado, mulheres que são acima dos 30 não prestam, mulheres que já saíram com 6, 7 caras não prestam. Não faço isso. Eu tenho, obviamente, a minha preferência, o que eu acho interessante, mas eu guardo, eu não compartilho. A partir do momento que você compartilha uma informação como essa, que é o caso dos Red Pills, eles compartilham várias informações, eles fazem uma cartilha do que a mulher tem que ter. A pessoa que é mal intencionada ou a pessoa que não tem um QI suficiente, ela vai simplesmente colocar todas as mulheres no mesmo balaio e ele vai simplesmente, ou a pessoa vai simplesmente dizer o seguinte: mulher não presta. E isso é muito complicado, é muito delicado, porque gera o ódio. Nós vivemos numa geração que é a geração do ódio, infelizmente. E eu não tô aqui pra isso. Mas tu concorda que trouxe aí a questão da cartilha, né? Eu tendo a dizer assim, que se existissem cartilhas de fato no mundo, o mundo seria muito... Deu? Nosso produtor tá rápido. Foi, muito café. Agilizado. Se existisse de fato uma cartilha, teríamos melhores mães, melhores pais, melhores relacionamentos. Fato é que existem pessoas, cada uma no seu jeito, cada uma no seu estilo, cheia de regra cada uma, cheia de expectativa cada uma, mas quando lida com aquele frio na barriga, cara, até a meleca se ignora e se cata, entendeu? Tipo, tu fura essa bolha. Então não é por regra, porque não pode com isso, não pode com aquilo. Então o que eu acho, quando alguém vende uma cartilha, comece assim, termine assado, primeiro que você vai entrar num relacionamento fadado ao fracasso, porque você não é você. E quem é que é você? Você aparece quando a rotina é instaurada. E aí tudo acontece. Então você não tá entrando em lugar nenhum, você tá só prevendo algo que tá escrito. E quem sustenta, gente? Tá aí reality show pra dizer que não se sustenta. Né? Ariela, personagem não se sustenta. Então, assim... Vamos esquecer, vai lá. Mas concluindo o raciocínio, então, são pessoas. Não existe 30 a mais, não existe mãe solteira, não existe pai solo, existe pessoas que têm toda uma ideia idealizada, né? Tem todo um ideal de relacionamento e quando se depara num beijo aleatório, numa balada, puto, fudeu, ficou, já era, casou. Né? E sem falar que estatisticamente tem uma estatística que relacionamentos, quando o casal transa no primeiro encontro, tende a dar mais certo e a ter um relacionamento mais duradouro do que ficar segurando o botãozinho no terceiro, quarto, quinto ou sexto. Por quê? Porque você baixa todo o nível hormonal e libera ocitocina, que é o hormônio do laço afetivo. Você tá cagando se ele vai ligar amanhã ou não, você tá cagando o que tá acontecendo, e aí você dá aquela gozada, olha no olho e diz, fudeu. Mas eu acho que aí que tá o problema, quando a gente traz muita informação. Eu acho que hoje tem muita gente que traz informação na internet. E essas informações, para a pessoa que é uma pessoa segura de si, entra por um ouvido e sai pelo outro. O problema é quando chega na cabeça ou no ouvido de pessoas extremamente inseguras. Exato. Então, assim, a propagação de informação ela é maravilhosa, mas a propagação de informação ela também é muito complicada e muito preocupante quando cai na mão de pessoas que não conhecem, que não entendem. Porque, assim, o relacionamento, ele não é uma matemática exata. Não. Você sair com uma mulher e transar no primeiro encontro, não é certo que você vai ter uma relação feliz. Você se relacionar com uma pessoa que não tem filho, não é certo que você vai ter uma relação feliz. O problema é que as pessoas, elas simplesmente, o tempo inteiro, elas vendem a verdade absoluta. O tempo inteiro, elas dizem o que é certo. E essas pessoas enganam o próximo. Sim, e o que não existe no mundo, de fato, é verdade absoluta. Exatamente. Isso não existe. Exato. Somos uma equação inexata de terceiro, quarto e quinto grau. Sim. Então, a gente vai começar para fechar numa conta de 2 mais 2 e vai acabar em 145 ao quadrado. Sim. Porque a vida é essa. Sim. E a partir da hora que falsos profetas venderem uma falsa profecia e todo mundo comprar como verdade absoluta, teremos cada vez mais relacionamentos fadados ao fracasso, pessoas completamente tristes e arrebentadas por bolhas, com uma verdade nada absoluta, mentirosa, que colocam pessoas em outras bolhas e esferas. E isso vai fazendo com que nós, sujeitos,
vamos nos abandonando e nos afastando cada vez mais de uma boa possibilidade. Isso é o que eu penso com relação aos relacionamentos que hoje pessoas como Red Pill, dê no quinto encontro, ou faça isso ou faça aquilo, a gente virou quase um faça você mesmo, né? E aí você vê que o relacionamento que era para ser um relacionamento teoricamente mais duradouro, porque nos dias de hoje a gente tem informações... Você acredita ainda em relacionamentos duradouros Cara, no mundo de hoje? Eu acredito. Eu acredito porque eu tenho isso na minha família, né? É isso que eu falo. Eu falo a mesma coisa. Eu acredito porque meus pais estão juntos, meus avós, 70 anos casados. Exatamente. Eu acredito. E assim, eu vivi dois pilares em relação ao relacionamento. Então eu vivi uma relação onde meu avô e meu pai tratavam a minha avó, no caso meu avô e minha mãe, no caso meu pai, muito bem. E também vivi pro outro lado da família, onde pessoas da minha família tratavam as suas respectivas esposas de uma maneira ruim, muito machismo, a pessoa bebia, batia. Então eu tive esses dois exemplos. E é óbvio, claro, evidente que eu vou pro lado do bem, que eu vou pro lado do amor. Então se eu tenho na minha casa uma relação como essa, não tem como não acreditar que isso exista ou que possa acontecer. Até porque eu não sou um cara que eu sou influenciado pela massa ou influenciado pelo que tá na internet. Perfeito. Eu sou uma pessoa que eu tiro as minhas conclusões em cima do que eu já vivi. E eu acho que as pessoas no passado, como elas não tinham tanto acesso, por mais que elas errassem, elas erravam tentando acertar em cima das suas experiências. Hoje em dia as pessoas não têm experiências. As pessoas querem tudo pronto. Cartilha montada, cartilha formada. Esse e dá certo com um e não dá certo com outro. Esse é o grande problema. Contar um pouquinho da minha história aqui. Na verdade, as pessoas hoje elas não acreditam no amor. Elas acham que o amor ela tem que vir aquele príncipe encantado, cheio de coisas boas, mas não é assim. Na verdade, eu conheci meu marido, já tem 8 anos, numa balada, numa noite que foi uma merda. A única coisa boa foi ter conhecido ele. Estamos juntos há 8 anos. Engravidei agora, tô prestes a ganhar a minha menininha aqui. E tem muita gente que fala, nossa, mas como? Na balada, você só beijou, trocou telefone e depois ficou... Sim, gente, foi dessa forma. Então não existe uma cartilha, não existe uma forma. Você pode conhecer o amor da sua vida dentro de um metrô, dentro de um ônibus, na esquina de casa, independente. Agora, porque tava numa balada, eu tava errada? Sim. Ele tava, né? Da cabeça de muitos Red Pills, jamais um homem iria casar com alguém que conheceu na balada. Sai aberto para experiências. Se você é uma pessoa solteira e você quer conhecer alguém, sai aberto para experiências. Só que aí você tem que ter o discernimento do que vale e do que não vale. Do que é a experiência que você vai ter, qual que é a troca que você vai ter e qual que é a troca que vale a pena ou não ter. Então acho que assim, a partir do momento que você sai com uma barreira de não vou fazer isso, não vou seguir isso, não vou transar no primeiro encontro, não vou beijar na noite, você perde a oportunidade de conhecer pessoas. E tudo isso acontece justamente por conta dessas pessoas que pregam e vendem verdade absoluta nas redes sociais, principalmente, que a mulher não pode transar no primeiro encontro. Balada você não pode ficar com ninguém, por que não pode? Ai, eu fico com vários. Você fica com vontade, tá tudo certo, velho. Totalmente ao contrário. Você tá pagando, ninguém paga suas contas. Eu vou pra me divertir. Então tá tudo certo, cada um é cada um, entendeu? Não tem por que você pegar e ficar seguindo o que as pessoas pregam como verdade absoluta. Siga o seu. O problema é que as pessoas não têm orientação e não têm experiência para seguir o seu. As pessoas não têm vivência hoje. As pessoas não conseguem olhar olho no olho. Elas não conseguem dialogar pessoalmente. Você vê, por exemplo, chega num restaurante hoje em dia, as pessoas ficam o tempo inteiro no celular. Telefone. Elas não têm uma troca. Elas preferem baixar um aplicativo de relacionamento, conversar, marcar tudo, deixar tudo bonitinho, chegar no encontro com a pessoa, sair beijando na boca e tá tudo certo. Não, e daí pede um currículo ainda, né? Exato. Pede um currículo. O que é bizarro. E vou falar pra vocês, 99,9% dos homens que seguem cartilha Red Pill pedindo 1 milhão de coisas, não entregam porra nenhuma. E o pinto é pequeno. Não entregam, velho. É verdade. Porra, não entregam nada. Porque tem que ter 30 a mais, porque tem que ter não sei o quê, porque tem que ter não sei o que lá. Faz o seguinte, filho, pega uma mulher reborn, velho. Porra, não é verdade? Mano, você quer um monte de coisa. E é impressionante. Olha, eu tô recebendo mensagem dos Red Pills e eu tô fazendo esse desafio toda vez que eu vou falar sobre o assunto. Que venha um Red Pill com shape legal, boa pinta, não com cara de porco, e que fale assim, eu sou Red Pill. Eu quero ser desmascarado. Não tem. Não tem. As pessoas que são pessoas bem resolvidas, elas não montam cartilha buscando a mulher perfeita. Agora, os caras que são zoados, mano, desmaiado, sabe, inseguro, com chuva de boca, esses caras vão pedir cartilha. Eu concordo. E quem é perfeito? Todo mundo... ninguém é perfeito.
Ari, você que tá solteira, a única solteira de nós aqui, tá nas baladas, tá beijando boca. Como que você vê tudo isso? Esse pensamento, principalmente dos Red Pill, sobre as mulheres, além, né, claro, que do julgamento por ser mãe solteira também, tá na balada. Como que você provavelmente vê tudo isso? Várias pessoas falam de mim e tá tudo bem, eu tô nem aí. Eu tô vivendo a minha vida, eu tô feliz. Então eu não me importo com o que os outros falam, então foda-se. Mas quem é outro, né? Quem é o João na fila do pão pra falar de alguém? Então eu tô nem aí, eu tô vivendo a minha vida, eu tô feliz, é isso que importa. O resto, dane-se. E além de estar feliz, uma coisa aqui, mulherada, e fica isso bem claro. Ninguém tem que nada. Se tu saiu hoje, segura, ou amanhã, ou semana que vem, beijou, e você quis dar, com a certeza de que no outro dia da manhã você não tem ressaca moral, caso ele não te ligue, dá. Aproveita a tua vida. Porque não é porque você deu hoje ou daqui a 7 ou 10 dias que ele vai te ligar de qualquer forma. Então, apenas viva e flua a energia da onde você queira colocar. E com relação ao que tu falou ali sobre um bonito, feio, cartilho ou não, a gente pode trazer um pouquinho da psicologia, né? Se eu não me conheço automaticamente bem, sei para onde eu tô caminhando, é lógico que eu vou me cercar de várias respostas para justificar as minhas inseguranças. Isso nada mais do que a gente pode chamar de recalque. Então eu preciso dar nome, eu preciso tá palpável. Então é triste viver assim, né? Então uma terapiazinha, galera, né? Uma terapia aí, vamos ler uns livrinhos que façam sentido, porque tudo que é demais esconde falta. Sim. Então, vamos respirar, porque não é assim que funciona. Ao mesmo tempo que a gente era para ser uma geração muito mais atualizada, muito mais moderna, justamente por conta dessas informações, exato, a gente tá andando para trás, cara. Então, a gente tá em 2025. Eu jamais imaginava que teriam grupos de homens que defenderiam direitos dos homens, leis dos homens. Aí você pergunta, mas por quê? Qual que é o intuito disso? Não, porque hoje em dia, o que eles mais falam, hoje em dia tem denúncias falsas que prejudicam os homens, e na dúvida é sempre a favor da mulher. Claro que tem, só que o problema não tá na lei que favorece a mulher, o problema tá na impunidade dentro do nosso país. O nosso país é o país da impunidade, o nosso país é o país do jeitinho, e infelizmente, do mesmo jeito que tem denúncias falsas, tem mulheres que denunciam seus maridos chegam lá, assinam um termozinho, uma cesta básica, volta pra casa e bate de novo na esposa. Tem bandidos que matam os pais, pagam uma parte da pena e saem logo na sequência da cadeia como se nada tivesse acontecido. Então, infelizmente, as brechas existem nas nossas leis como um todo. Quando um cara vem e fala que as leis das mulheres têm que ser tiradas de jogo e colocadas leis para os homens que sempre tiveram leis a seu favor, mostra o tamanho da ignorância. Porque não é tirando as leis das mulheres que vão fazer com que os homens não tenham falsas acusações, por exemplo. É combater para que a nossa justiça seja uma justiça menos falha, independentemente da lei que seja, independentemente do crime que seja. Não lutar só pelo lado do homem. Isso é bizarro. Isso é uma vergonha. E em 2025 as pessoas estão nessas ideias, sabe? Acreditando nisso. Outro dia o cara fez uma pergunta pra mim. Você namoraria uma mulher que já deu pra 11 caras? Aí você faz uma conta. A mulher tem 37 anos, sabe? Deu até beleza. pouco. Pô, pra 11 caras, velho. Pra 11 caras, que mundo esse cidadão vive? E aí eu me caio na certeza que é o seguinte, é óbvio que o cara não quer que a mulher já tenha dado pra 11, 20 caras, porque o cara não tem experiência. Cara, mas se ele não souber, ela não deu pra nenhum. Então, mas sabe qual que é a situação? Deixa eu te explicar. Mas a mulher que já deu pra 20 caras... Mas a mulher que já deu pra 20 caras... É porque pra essa galera do Red Pill é uma mulher rodada. Exato. Só que tem um motivo. E ele? Quantas mulheres ele já comeu? O Red Pill ninguém. Não é ninguém o Red Pill. Esse é o problema. O Red Pill não transa. Isso vocês estão entendendo. Por que o Red Pill faz exigência em relação às mulheres? Porque mulher não pode ter transado com 20. Por que ele não transou com isso? E aí a mulher vai pegar e falar assim, nossa, cara, é ruim de cama, hein? Comparação é um grande problema. Mas, gente, vamos falar que a mulher ela não compara. É real. A gente não compara quando tá ativada outras coisas, porque não é só sobre sexo. Claro, você não me ativa sexualmente apenas, você me ativa aqui, você me envolve num contexto maior. E óbvio, se o cara é muito ruim, inclusive o beijo, a gente já nem começa. Mas já não é um problema de eu estar comparando aqui. Querido, tu és ruim, entendeu? Não é porque tu não... Eu vou te comparar, mas se tu é um cara amoroso, gentil, me trata bem, e tu é esforçado,
cara, a gente vai estar bem. Olha, nesse dia dos Ou eu tô errada? Não, você tá certíssima. Então, muito obrigada. Mas há uma controvérsia. Por mais que a gente não compare, tem coisas que ficam marcadas na nossa vida. Mas Por exemplo, aí... o menor pinto que você deu. Cara, Menor pinto que você deu. Não tem na sua cabeça isso? Tem, acabei de lembrar. Então, é isso, gente. Por mais que não haja uma comparação. Isso não é uma comparação, é um bagulho que vai ficar a marcado. ocitocina que bateu. Então, mas fica a marcado. parada Que que é menor pinto? Menor pinto, menor pinto, mulher. Pelo amor de Deus. Amor, foi Vai cair no celular, vai cair o vídeo amor, agora. caso tu veja esse A vídeo... Ariela, ela tá aqui, ó. Tá, menor, tá. menor. Amor, O que você tá pensando? Amor, só pra constar foi o teu, amor. Mas assim, é óbvio que isso faz parte das memórias. Assim como tu vai lembrar da primeira pessoa que tu deu, do primeiro beijo que tu teve, do primeiro 0 que tu tomou na escola, do primeiro, sei lá. Ficou marcado, Tá então. marcado, porque isso faz parte da vida da gente. São histórias. Só que isso não significa que eu vou comparar. Sim, Porque é óbvio, se o cara beija mal, me come mal e é um bosta, nem começa. sim. São coisas completamente distintas. Mas se o cara é todo esforçado, é um querido, né? Como diria na minha terra, um querido. Mas um Faz querido. acontecer. Mas, meu, todo querido é esforçado. Puta, mas esforçado, o inferno tá cheio. Eu não queria uma esforçada, que eu tô namorando. Mas não queria uma esforçada na minha vida. Eu vou falar pra você, isso é uma coisa que eu questiono a Red Pill. Red Pill fala assim, você pegaria uma mulher rodada? Claro, adoro. Não que minha mulher seja rodada, mas tem experiência. Vou pegar uma mulher que tem que ensinar tudo pra ela, velho. Quem tem filho grande é elefante, velho. Não, é verdade. Se eu pego uma mulher que não tem experiência, a mulher vai se assustar comigo, filho. Tem que eu quero fazer tudo escarpado. Sei lá, cara, é verdade. Vou pegar uma mulher que não tem experiência e vai falar, o que é isso, jogador? Você entendeu? Não dá. Então eu quero mais a experiência, velho. Pô, tô errado. Mas é que tá, né? O que é experiência? Experiência também é subjetiva, né? Porque a experiência sem desejo pelo outro é só um vácuo. Ah, sim. Né? Então, eu preciso estar lembrando do esforçado. Se eu tô conectada nele, porque o homem até com buraco de tijolo sai enfiando. Mulher tem que ter toda uma ideia, um joguete, aquela parada toda. Então, se eu tô atraída pelo fulaninho, quando eu falo esforçado é porque ele tá jogando uma bolinha. Tá tentando, né? Ele tá ali, eu tô conectada, ele tá... Mas ele tem que ter mais do que o esforço. Mas aí é que Só tá... o esforço não vale. Não, gente, esforço... Não, A primeira só vez de esforço. todo mundo não é tiro de... Não é uma métrica. Não, só o esforço A não primeira vale. vez é métrica, É verdade Lara. isso, Lara. Fala, Não não. é. Eu vou expor você. Eu vou te expor. A gente pode até dizer pra você Deixa eu falar Vou falar pra você. Nem tá sempre aqui. Falar pra você. A namorada Saiu do até Pipa. lágrima do olho, hein? Fala a verdade. Não é, gente. Eu acho que não é métrica. Mas assim. Ajuda. Ajuda. Mas Você porque tem o beijo noção. ajudou. E Pode acho ali, ó. também que a tendência é melhorar cada vez mais. É E aí isso. você vai se conectando e vai melhorando. Mas se tu olha pro fulaninho, ele tem um beijo bom, mas ele tava ali meio nervoso, afobado. Às vezes cumpriu a tabelinha ali. Mas enfim, aí tu diz, não, tem talento. Dá uma chance. Vamos dar uma Sim, chance. Depende isso, depende gente. até onde Porque você o resto vai. tem esforço. Depende até onde você vai. Que aí a gente já tá querendo Por isso, metrificar. dia dos namorados. Vale a pena você ficar com um esforçadinho só pra passar o dia dos namorados? Esquece. Deus me livre. Imagina passar com alguém só por conta disso, não? Um esforçadinho ali, aquele que tá ali cutucando ali. Ó, então, Ariela, vamos lá. Depende do Vamos papo, lá. depende... Ah, não sei. Tá vendo? Ela Depende não tá da pedindo conquista, sexo, ela tá depende- pedindo É, papo. A eu mulher, ela gosto. goza aqui primeiro, meus Com amores. certeza, mas o final tem que ter. Não, mas o final tem que ter. Mas você entende que o homem esforçado, ele vira o super-homem da bagaça? Porque ele vai sei. indo. Querido, se ele não virar, tem o golfinho. Ah, Entendeu? não, Que ajuda com tudo. Beijo na Mas boca, então, dedinho, mas aí golfinho, posso falar? elefantinho. Mas aí o homem tá A gente esforçado. tem um Mas eu vou te falar, zoológico o homem tá inteiro. esforçado, se você saca o golfinho no meio da cama, ele chora. Sério? Com certeza, porque ele vai se sentir a pior pessoa do mundo. O homem pra mano, Desculpa a todos que eu já traumatizei nessa você vida. pode ter certeza. O homem, não, vou te falar, até pra usar um vibrador, o homem tem que ser seguro. Porque tem homem que se você pega o vibrador quando você tá transando com ele, ou de repente ele gozou e parou, e aí você saca do vibrador, ele vai ficar puto. Puto por Exatamente, dentro. eu concordo Fala assim, com nossa, eu isso. sou um merda. Eu sou, mas e o que? Eu adoro, filho. Eu deixo o pinto de borracha aqui, o golfinho aqui, a flor sugadora aqui, e se eu vejo que eu não dei conta, eu entrego os três, não tô? Vai que eu continuo beijando. Eu continuo aqui em cima dando Mas trás. o esforçado, ele é tão inseguro que ele vai ficar assim, nossa, mas eu não dei conta. Isso acontece muito, né? Eu não dei conta que ela precisou de Isso ajuda. acontece muito. O esforçado vai fazer Gente, isso. o E daí, esforçado mas aí, então, até pressupõe-se. quando que você vai ficar com o esforçado ali? Gente, eu tô falando do primeiro encontro, gente. Calma, esforçadinha ali. O cara,
se todo mundo aqui, as primeiras vezes que teve, tirando exceções raríssimas, é um desastre. Mas a primeira vez pro Bota a homem... mão aqui, mão ali, beijo lá, beijo cá, ninguém sabe o que faz, e é só aquela coisa mais pra rapidinha, porque tá gostoso demais, mas não... é pra conhecê-lo. Mas pode falar, bagaça toda. a primeira vez pro homem que é esforçado, / inseguro, / inexperiente, é um fracasso e assim acaba com o nosso psicológico. É engraçado, porque quando eu penso em esforçado, eu não penso em inseguro. Não, na minha cabeça, o esforçado não bate na insegurança. Então, semi-inseguro, o esforçado. Porque eu acho que o esforçado, ele quer fazer algo que ele ainda não faz, mas ele tá tentando buscar aquilo. Então, é o semi-inseguro. Eu acho. Faz sentido. Não bate aqui na minha ainda. Não sei, eu não dou chance pra esforçado. O esforçado é o cara que quer chegar no auge. Então, ele é confiante. Mas não, confiante não, ele é esforçado. Porque ele tá ali, ó. Confiante é o cara que sabe que vai chegar. Não, mas o cara que sabe que vai chegar, ele não é esforçado, ele chega. Então, Eita, exato. Meu Deus, que esse assunto já foi... Não, mas é porque eu vou te falar, o esforçado, ele na maioria das vezes, no primeiro encontro, se a pessoa não tiver um cuidado, ele vai se sentir ruim. Eu já fui um esforçado, eu já fui ruim, eu já fui inseguro, eu já fui o gordinho que transava e gozava em 2 minutos, eu já fui tudo. Só que em vez de eu virar um Red Pill, eu tentei evoluir. Sim, que é o que faz parte então eu posso falar com propriedade. Mano, a pior sensação que tem uma vez, eu era novinho, aí eu fui transar com uma menina que era a mais fofoqueira da Casa Verde, lá do bairro que eu moro. E eu brochei com ela. Eu fiquei uns 4, 5 dias sem dormir. Porque ela falou assim, e aí, Guipa? Nada? Não, isso aí é a pior coisa que existe pro homem. Cara, é ou então, tão mano, normal. aí e você pula podia a fase. se revoltar contra as mulheres, achando que todas exato. iam fazer a mesma coisa. E eu me revoltei comigo, porque aí logo na sequência foi de novo. Eu saí com uma outra mina, 2 minutos... Aí eu falei, meu pai do céu. Só que eu comecei a tentar buscar a melhoria. E só o esforço, eu tinha esforço desde a primeira vez que eu transei. Desde a primeira vez eu tentei ser esforçado. Aí vai batendo crença, então, aí assim, tu já vê o estímulo, aí teu cérebro já diz, vai acontecer de novo, aí manda o estímulo e vá, pô. Então, geralmente, a brochada masculina, assim como feminina também, mas ela tá muito conectada à psique. Então, homens, se isso é uma frequência, procurem um bom profissional, porque tá aqui, ó. Raramente está conectado a uma questão fisiológica. É um sexólogo que ajuda com isso? Sexólogo, um urologista. O urologista, geralmente, ele vai fazer os exames. Eu sempre recomendo lá primeiro e depois o sexólogo, né? Legal. Porque tem que destravar essas arminhas aí, que senão é pro resto da vida. E aí vira um tormento, aí tu cai do inseguro para a quase morte. A primeira vez do homem é complicada, cara. O homem ele não pode seguir algumas coisas que normalmente as pessoas dão a entender que tem que seguir. Por exemplo, tem uma frase que mata o homem, se o homem não for experiente, que é aquela assim: continua que eu vou gozar. Não para que eu vou gozar. Isso acaba com o homem. Sabe por que acaba com o homem? Eu vou falar que acaba com o homem. Sabe por que acaba com o homem? Porque é o seguinte, se o homem for no embalo disso, se ele você chegar pro cara e falar assim, ó, não para que eu vou gozar, e ele continuar, ele não tiver malícia, e ele vai gozar antes de você, se ele não vai gozar, ele vai acabar com o sexo. É verdade. Essa frase é uma frase do Satanás. Não, é verdade. É verdade. Você é doido. O dia que a Lara falou isso pra mim, eu falei, calma aí, filha. Eu que tô aqui, ó. Sou eu que tô por cima. Calma, vai lá, Jota. Deixa comigo. Eu vou determinar o time. Já falei isso algumas vezes. Mas isso aí acaba com o pior. Isso aí acaba com o pior. Tadinhos. Isso aí acaba. Se o cara gozou e se ele não gozou, ele vai falar, meu Deus do céu, por que eu segui as orientações dela? Então a primeira vez do homem é bem difícil, cara. É bem difícil. Mas quando sai pela primeira vez, tudo é novo, né? É uma questão que você não sabe como que a pessoa gosta, como que o outro gosta. Então é uma descoberta juntos ali no primeiro. Na segunda já vai melhorando, daí na terceira, aí já vai a conexão, já vai aumentando. Aí você já sabe o que ela gosta, você já sabe o que ele gosta. Então a coisa vai se encaixando. Acho que o homem tem que ficar muito ligeiro nos detalhes. Isso pra tudo. Total. Isso desde o primeiro momento que você encontra a pessoa. Porque eu concordo com o que você disse em relação ao sexo. Pra mim, a mulher, ela já começa a transar com o cara quando o cara começa a falar no primeiro momento que ela tá com ele e ela fala assim, mano, cara foda. Tá ligado? Ou no perfume, ou no toque. O sexo começa ali, muito antes do que os caras imaginam. Então, o homem ele tem que ficar muito atento, principalmente no primeiro encontro, nesses detalhes. E aí, falando, por exemplo, na hora H, cara, se a mulher for uma mulher experi, ela vai te mostrar o que ela gosta. Então, por exemplo, se tá no sexo oral, pode falar sobre isso aqui? Pode. Se tá no sexo oral e a mulher experiente, ela sabe o ponto dela, ela vai com a cabeça moldando aqui, ó. Ela vai entendeu? Pra ver onde que. Às vezes encostando. Vai fazendo como, Lipa? Às vezes encostando.
às vezes encostando, às vezes dando uma... E aí você tem que ficar ligeiro. Se ela botou sua cabeça pro lado esquerdo, você vai pro lado esquerdo e mantém ali. E se ela diz, não para, Exato. não troca, isso, né? Não acelera. Exato, exatamente. E se ela segura o teu cabelo, é hora de acelerar. Ela vai dando sinal, vai ouvindo a respiração. Se ela te deixar surdo com as duas pernas aqui, ó, que vai gozar. Ela faz assim, ó, com as duas pernas. Pá! Aí vai. Não, meu amor, você faz isso, não faz? E o detalhe, né? O corpo fala. E as pessoas não escutam. Sim. É verdade. Né? Não adianta. Então não é sobre ser esforçado, é sobre ser ouvinte. Né? Então escuta toda a situação e deixa a coisa fluir. Mais uma vez, não tem cartilha. Não. Mais uma vez, sexo não é o moral. Sexo é tudo. Sexo é boa noite, é bom dia, é estou com saudade, quero te ver, trouxe um sonho de valsa. Isso é sexo pra mulher. Pro homem é um buraco de tijolo. Pra nós, é o bom dia que começou na segunda pra sexta-feira. Total. Liberar a rosquinha. É isso. E a mulher pode estar mais cansada do mundo. Se o cara tratou ela bem o dia inteiro, a mulher faz questão. Ela vai fazer questão de fazer acontecer. Mulher gosta de sexo tanto quanto homem. É que nós somos mal estimuladas. Sim. Guipa, qual que é a tua dica pro Dia dos Namorados ser um sucesso? Cara, ser você. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu percebo que tem muitos casais que querem fazer mirabolâncias no Dia dos Namorados, tratar essa data como uma data incrível, fantástica, formidável. Você vê motel, por exemplo, com fila de espera. Sai um corpo, entra outro, a cama tá quente, os caras estão lá na fila 2 horas e meia esperando pra poder levar a porra da mulher pra dar uma trepada no motel. Então, eu acho que assim, tratar como um dia especial, mas não necessariamente você vai ganhar o respeito da sua namorada, o respeito da sua esposa, fazendo algo muito a mais do que você normalmente faz no seu dia a dia. Pra mulher, cara, mais uma vez falando, o Dia dos Namorados é uma data especial, mas ela prefere muito mais ser tratada o ano inteiro bem do que propriamente na data do Dia dos Namorados. Tem muito cara que, mano, não tá nem aí pra mulher, aí na data do Dia dos Namorados, porque tem que fazer uma fotinha pro Instagram. Então, isso que eu ia falar. Com a internet, o negócio ainda fica mirabolante, porque daí você começa até a comparar o teu relacionamento. Nossa, olha o que ele fez pra ela, e o meu namorado não fez nada pra mim, algo assim. A internet faz isso. Pior. É verdade. As pessoas começam a se comparar por conta do que as pessoas estão postando na internet. E eu acho que esse é um grande erro da sociedade, que é fazer essa comparação. E eu acho que quando você faz a comparação, você acaba descartando e não brigando pela sua relação. Eu não acho que ninguém tem que ficar numa relação não estando feliz. E eu sou a pessoa certa pra falar sobre isso. Eu fui casado 2 vezes. Eu já me separei. Não que eu quisesse me separar, mas acabou que não deu certo. Mas talvez se eu tivesse um pouquinho mais de experiência, de alguma dessas relações eu teria brigado de uma outra maneira pela relação dar certo, enfim. E quando a gente tem essa rede social na mão, a gente acha que sempre a grama do vizinho é melhor. Isso vale tanto pra mulher quanto pro homem. O homem, no caso, ele acha que a mulher do vizinho é mais gostosa. A mulher, ela acha que o homem tá dando mais atenção ao homem do vizinho, dá mais atenção ao homem da vizinha, dá mais atenção do que o marido dela. E assim, foca no seu, cara. Eu acho que cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe a relação que tem, e não adianta você pegar e fazer comparação. De repente o cara deu um carro pra mulher dele, de Dia dos Namorados, mas tem que ver o tanto de chifre que ele colocou na cabeça dela, tem que ver o tanto de BO que essa mulher passa com esse cara. De repente o cara tá comprando ela. Então faz o seu, velho. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu vejo que a nossa sociedade é uma sociedade hoje que, ao invés de fazer o seu, ao invés de correr atrás de evoluir como pessoa física, quer fazer com que, antes de se tornar uma pessoa física bem orientada, ela quer se tornar uma pessoa jurídica para sair espalhando o conhecimento dela como se ela fosse a pessoa que mais conheça, tá ligado? Ou então ela esquece de melhorar como pessoa física e acaba apontando o defeito dos outros. Como se fosse assim, eu sou perfeito e você não é, você não é, você não é, você não é. Você tem certeza que você é perfeito? Você tem certeza que você está fazendo a sua parte? Então olhar para si próprio, sabe? Quando João fala de Maria, João fala mais de si do que de Maria, né? Sem dúvida. Essa é a base da vida. Então, quando muito alguém fala de ti, respira. Se não é sobre você, deixa, porque a pessoa tá falando sobre si mesma, né? Às vezes pela falta, mais uma vez, né? Sim. É como dançar na boquinha da garrafa, isso for um pecado. Mas o que tá te faltando ter a mesma coragem de ir lá e dançar na boquinha da garrafa? Sim. Né? Então, assim, concordo com tudo que tu falou agora, né? Principalmente em alguns pontos. Então, não é sobre agradar o outro, é sobre agradar a si mesmo. E enquanto a gente continuar vivendo, olhando pro João, que fala de mim, a gente não vai viver. A grama do vizinho, ela é verde. Mas no Instagram, ela é ainda mais verde e mentirosa. Sem dúvida. Então, vamos parar de olhar pro outro e viver o que a gente precisa viver
Que é o hoje, o agora e a plantação para daqui a 10 anos. E saber o que consome, né? Mais uma vez, eu sou o tipo de pessoa que eu não sei como que eu me tornei influenciador, porque eu nunca gostei de internet. Eu tinha um Instagram que era muito forte, uns 4 anos atrás, me deu a louca. O Rudi, inclusive, acompanhava o programa que fazia na rádio, me deu a louca, eu simplesmente deletei meu Instagram. Eu falei, não quero essa vida de louco aí. Aí depois comecei a fazer um outro Instagram, começou a dar certo também, mas só postava fotos, os caras ficavam loucos comigo. Esse Instagram é seu aí, parece de garoto de programa, só posta foto. Eu não quero conteúdo. E aí acabou que o YouTube veio, Rádio Mix, comecei a postar os cortes, acabou dando certo. Então, assim, eu nunca fui muito de consumir internet. E eu falo muito sobre isso. Saiba o que você consome. Porque o problema tá muito além das pessoas que propagam informação. Tá em cima das pessoas que consomem aquelas informações. Porque eu posso chegar na internet e falar a maior besteira do mundo e dane-se. Eu vou arcar com isso, Hoje eu vejo você muito respondendo perguntas sobre relacionamento mesmo. Falo, assim, eu gosto. As pessoas vêm atrás de você pra ter uma palavra diferente do que o machismo está passando. Sim. Né? Eles te procuram bastante pra isso. E né, eu não Gui? prego a verdade, sabe, sobre isso, cara. Eu dou a minha opinião. Eu nunca falo, esse é o caminho certo. E o problema são essas Porque pessoas que falam sobre não isso. existe até o certo, né? Não existe. Você pega, por Cada exemplo, um tem a sua opinião. Tudo começou com esse negócio do Red Pill lá com o Thiago. O dia que eu peguei e vi um vídeo dele, ele lambendo uma fatia de pão e falando assim, ó, se aqui é um pão, é como se fosse, sei lá, a xereca da mulher. A mulher toma 20 lambidas na xereca, o cara joga fora e aí você pega e leva essa mulher pra sua casa. Isso Mano, não é isso é um sobre absurdo, velho. Isso é um Mentira. absurdo. Por quê? Porque, assim, mais absurdo que ele fazer um vídeo desse são as pessoas que estão consumindo isso. Porque ele, quer queira ou quer não, feio, mano, shape ruim, cara de besta, ele é famoso. Ele é famoso. Então, assim, ele tem uma outra maluca que vai sair com ele. O problema são os outros caras que acham que eles não têm acesso às mulheres porque as mulheres são ruins. E aí vê um vídeo desse e fala assim, aí, ó, tá vendo? Eu não pego ninguém, por quê? Porque as mulheres são tudo dadeira, tudo safada. Então, mano, que a mulher que morra. Esse é o problema. É o cara que consome, é o consumidor final. Esse é o cara que eu quero combater. Porque ele montou ali, querendo ou não sei se é um personagem, se ele tem esse pensamento mesmo, pra engajar na internet. E sim, vai sempre ter um tongo que vai seguir tudo que ele fala ali e vai acabar ficando sozinho, calvo, tomando Campari e acha que tá tudo bem, né? Mas aí Essa a gente é a questão. volta pra aquilo, né? Se esse vídeo pega em mim, ou é porque eu já fui esse menino que foi chutado, né? E passou a língua ali e fui mandado embora pra casa do caralho, ou eu quis pegar alguém e ela me trocou por alguém. Porque sempre tem uma história dessa no meio dos Red, né? Sim. É porque, ela me deixou por um cara que tem dinheiro, ela me deixou por um cara que tinha carro, E aí tu vê que, de fato, a insegurança desse cara. Então ele prefere culpar essa mulher, a se tornar alguém melhor, que possa ter um carro, que possa ter um cartão digno de comer um cachorro quente. Tá, mas ele prefere ficar sozinho do que pegar a mulher? Não tem condição ele de ter não tem alguém. condição, é mais ou menos isso. E aí, para falar que não tem condição, ele pega e fica falando ele pega que a e mulher detona a mulherada. E aí, uma vez eu fui Hum. num podcast e me questionaram, existe mulher interesseira? E eu até respondi sim, se você só tem dinheiro pra oferecer, você vai cruzar só com interesseira. O que é que você tem pra oferecer a uma mulher? É só dinheiro? Você vai ter as mulheres que vão te dar, porque é isso que tu oferece. Sim. Você tem um bom papo? Você vai cruzar com quem conversa com você. Você beija bem, você vai encontrar alguém que cruze um beijo contigo, né? Então, tem mulher pra tudo, assim como tem homem pra tudo. Então, eu sempre acredito que opostos se atraem, dispostos se conectam, né? E aí, o que é que tu tem pra oferecer? Eu vou te falar um negócio que, assim, eu tô falando pela primeira vez isso. Acho que as pessoas já perceberam pelos meus comentários que eu penso a respeito disso, mas eu nunca falei abertamente. Essa classe Red Pill é a classe mais burra que tem. Eu vou explicar por quê. Todos são burros, são limitados. Porque, assim, quando você defende a bandeira que eles defendem, você não tá influenciando ou tentando desmascarar, por exemplo, mulheres que eles querem atingir. Então, por exemplo, a mulher que é interesseira tem que ser combatida. A mulher que é interesseira, ela tá cagando pro Thiago Schultz. Ela tá cagando pro Junior Master. Ela tá cagando pro Saldanha. Ela tá olhando esse vídeo e tá falando, eu sou interesseira mesmo, é isso, e vou tirar o dinheiro de um trouxa. Você entendeu? Aí você pega, por exemplo, mas é real. Aí você pega, por exemplo, a mulher que tomou 20 lambidas na xereca, ela vai olhar esse vídeo do Thiago e falar assim, tomei mesmo, você não vai ser o 21º. Ele afeta, sabe quem? Ele afeta as mulheres do bem.
É verdade. Ele afeta as mulheres do bem. Porque quando uma mulher do bem vê um vídeo desse, fala que Mas escroto. essas também são do bem. Elas só decidiram ter a vida que elas decidiram mas vou te ter. falar, Isso não significa bem eu ou acho que a mal. partir do momento que você faz mal pra uma pessoa, eu não considero do bem. Então se a pessoa chega pra mim e fala assim, eu estou numa relação por interesse, ela tá errada. Ok, mas quando essa mulher tá numa relação por interesse, com certeza esse interesse é validado. Validar depende. Às vezes Ele o cara é um imbecil. E vice-versa. Mas ele validou. Cara, mas não Tu acho sabe certo. quando... Mas ok, mas em um acordo velado, ambos estão ali. Então não cabe a eu Você achar acha que tá ele, certo ou ele errado. por interesse nela, dela ser uma mulher bonita, e ela por interesse dele ter dinheiro. A vida é feita de interesses. Posso Às falar, vezes no os fundo? interesses Ah. são velados e eles são acordados. Então foi eu já vi feito para relações ambos. onde um homem Muito velhinho e uma mulher muito gatinha. Isso realmente vários. Assim como uma mulher muito mais velha. E assim, ela declara O que é declarado, feio é. ela é interesse declarado. E ele sabe que tá pela Na vitalidade. sociedade, Mas ele sem- fala que tá bem, mas não tá. Mas ok, Eu vivi no mundo pera. liberal. Ok. Eu vivi no mundo liberal. E sabe por que existem muitos casais Gui, pra ele que precisa de frequentam terapia. o mundo liberal, onde o cara ele é muito mais velho do que a mulher, e ele bate no peito e fala assim, eu amo isso daqui, e as pessoas aplaudem dizendo assim, ele ama, porque ele tem medo de perder. Se ele tem uma mulher do lado e ele começa a perceber que existe uma diferença muito grande de estética e o cara, ele é inseguro, e a maioria desses caras que batem no peito e falam assim, eu banco minha mulher mesmo e dane-se, Também ele acho. pega e cede tudo. Tá, mas aí a Ele gente cede tá tudo, entrando. mas aí quando ele deita na cama no travesseiro dele, ele fala assim, eu sou um merda. Mas aí o problema dele. Eu já vivi isso, Guipa, já vi- não então, vivi, eu já vi sim, isso. mas aí é que tá. Aí a gente vai entrar de novo numa cartilha. A gente vai entrar em regras que são subjetivas. Como assim? Por exemplo, tu tá me dizendo que isso acontece, beleza, isso acontece, mas pode ser com um ou dois. Não faz parte de um organograma e numa cartilha Nada faz. pensada. Exato. Então os acordos são velados. Assim como eu conheço mulheres que são bonitas, com homens bonitos, feios, ricos e pobres, ela vai pra casa de swing porque o marido dela quer. E nem tem dinheiro envolvido. Sim. Mas ela, pra não perder esse modelo de matrimônio, ela decide ir porque o marido quer ver ela transando com o cara. O problema é que E quando não a gente- tá, eu não tô nem falando de dinheiro, você entende? Mas o problema é quando a gente acha que a pessoa sabe que ela tá sendo enganada. Tem muito caso aí, assim. Mas aí tu Muito. consegue. Aí tu consegue entender que quando eu aqui, ó, por exemplo, vocês dois são um casal e essa relação tá acontecendo, pra ti tá tudo bem, eu acho que tu já sabe, você entende que é um achismo meu? Não, mas tudo que a gente tá falando aqui é achismo. A gente não tá pregando. Exato. Mas então, o que eu quero quando dizer é a o pessoa tá seguinte. sentindo dor, ela tem que procurar um Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, psicólogo. que eu não vou nem falar sobre relação onde a mulher tá com o cara por interesse. Eu vou falar sobre, vou dar um exemplo aqui, André Surak bate no peito e fala abertamente que o negócio dela é dinheiro. Então, a André Surak, ela não vai se sentir acuada com o Thiago Schultz fazendo o vídeo do pão. Era isso que eu queria falar. Entendi. O Thiago Schultz, ele só interfere na vida das pessoas, que são pessoas que querem seguir o caminho, que é o caminho mais convencional, o caminho mais na minha opinião, mais do certo. Se não for da sua opinião, tá tudo certo também. O que eu quero dizer é, essas pessoas que são afetadas pelos Red Pills são pessoas que eles, teoricamente, querem combater, mas eles não estão combatendo, porque Você veja uma menina é uma que loucura. uma menina nova que tá aí conhecendo agora, se escuta umas coisas dessas. Nossa, ela se guarda até sei lá quando pra vir um príncipe encantado pra falar que ela é uma princesa e que ela não é uma mulher usada e tal. Imagina a cabeça de uma menina dessa ouvindo essas Precisa besteiras. de orientação, por Gente, isso que eu mas- falo, esse grupo Red Pill é um grupo de imbecil. Ok. Porque o homem, por exemplo, Red Pill, eu vou falar sobre o homem Red Pill. O homem Red Pill que dá cartilha, por exemplo, se eu vejo uma cartilha do tal do Thiago, e eu olho assim e falo assim, o que esse cara quer me ensinar? Mas tu consegue entender, Guipa, que... Só afeta a gente besta. Mas ok, o que o Thiago Schultz colocou numa cartilha, e não se sintam ofendidos pelo que eu vou falar, muita religião prega isso diariamente. Sim. Muitas meninas não se entregam porque é pecado. Mãe solteira não rola porque eu Mas preciso me mas não- manter numa relação. Não, isso isso que- existe. Só que a o menina Thiago também colocou num espera. papel. Mas a menina também espera um príncipe encantado. Porque ela foi criada e no num caso molde. E no caso não é o que ela vai encontrar com
um Red Pill. Só que, na verdade, eu mais uma vez falando, Mas o problema Red não é a Pill? cartilha, o problema é o consumidor final. O que falta é base, o que falta é entendimento, o que falta é educação, o que falta é orientação e noção. Então, assim, muitas vezes a gente bate na tecla assim, somos muito, muito orientados, muito espertos, muito safos, só que, na verdade, que a gente acha que é. Porque a partir do momento que a gente bate palma pra louco em cima dessas informações que são passadas ao vento, ao invés de a gente pegar e deixar de canto e perceber que se o nosso país fosse o país de pessoas mais esclarecidas, ninguém ia consumir essa merda, nada disso aconteceria. Então, por exemplo, eu sou cristão. Eu sou batizado nas águas. Eu não compactuo com muita coisa que acontece dentro da igreja. Mas eu continuo indo lá. Porque eu vou lá por causa de Deus, não por causa do pastor. Eu amo meu pastor. Só que a partir do momento que ele começar a apontar o dedo pra mim e falar assim, ó, eu estou dizendo que você tem que fazer isso, eu vou chegar pra ele e falar assim, obrigado, Gui, um abraço. Mas aí se a gente for levar pra maioria do Brasil que a gente vive, o que sobra na falta da comida, na falta de trabalho, na falta de dignidade é a fé. E a fé te traz pastores, e a fé te traz pessoas que te levam para um caminho. E eu não tô aqui fazendo apologia se é bom ou é ruim, não, porque eu também sou de uma família católica, enfim. O que eu tô querendo dizer aqui é que... E esse insight aconteceu agora, tá, gente? Eu nunca tinha parado para pensar que você tá falando, que minha cabeça tá borbulhando. Mas, às vezes, toda a fala do Thiago Schultz, ela traz para um diálogo que eu escuto de muita gente que chega até mim com dores atravessadas da igreja, que não pode dar, não pode separar, não pode isso, não pode aquilo. Só que o cara parece que pegou tudo isso e colocou numa cartilha e vendeu, e aí ele bate em pessoas que estão tão calejadas, inseguras ou querem acreditar. Eu não sei, veio essa viagem aqui. Mas de uma maneira muito mais imbecil, né? O pastor não vai pegar o pão e começar a lamber o pão na igreja. Não. É caricato. Sim. Ele trouxe de uma forma caricata. Ele é ridículo. Exato. Mas conseguiu entrar na minha viagem? Porque veio a viagem quando ela falou da menina que vai se guardar. Mas quantas meninas vocês conhecem que às vezes até casaizinhos se conhecem aos 18, 17 anos, 16... casam rápido porque a igreja pede que seja casta até o casamento. Fê, a diferença da igreja é que a igreja, ela prega, não, o teu marido está pronto, ela não vai pegar um homem calejado, já com relacionamento, ela vai pegar um menino que tá ali junto com ela, querendo ter as mesmas experiências. Ele também não casou, nunca namorou, nunca beijou. Da igreja isso vai acontecer, é isso que ela espera. Fora disso que eu estou falando, de ela escutar um Red Pill, o problema é ela escutar aquilo e ela falar assim, não, eu não quero ter relações antes de conhecer o meu príncipe encantado, independente se ele é um menino da igreja ou não, ou um homem aí, um Red Pill. Se ela escuta aquilo e ela fala assim, não, eu já sou rodada, nossa, uma menina que tem uma cabeça fraca, acaba com o psicológico da menina. E é isso que eles pregam. Eu não entendo como que eles podem ser o homem que pega as mulheres, ou não, e a mulher não pode ter relação antes deles. Então, e assim, sobre essa questão da religião, da fé, da igreja, a maioria dos coaches motivacionais, eles utilizam da sua força na base da comunicação em cima do que está escrito na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, trechos de palestras de grandes coaches aí, você pega e você pode puxar que a Bíblia vai estar falando exatamente a mesma coisa. Eles tiram informações de lá. E sobre essa questão da igreja, eu acho que assim, você indo para lá, você teoricamente está buscando a informação que vem de Deus, enfim, através de uma pessoa que está pregando, no caso o pastor. Vocês entenderam o que eu quis dizer, perfeito, né? Eu não estou fazendo apologia, foi claro uma analogia em dois lugares. Até porque, eu vou te falar... não tem sua opinião, não foi minha opinião, veio agora. Eu vou te falar uma coisa, como eu te disse, eu não compactuo com muita coisa que é falada na igreja. Por exemplo, homossexualidade é pecado, eu não concordo. Não concordo, mas isso é um outro assunto. Então, mas está escrito na Bíblia. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: você está indo na igreja. Né? Então, exato, porque a Bíblia é um livro interpretativo. Exato. Mas fala sobre isso em alguns trechos, mas não fala no Novo Testamento. Ou seja, Jesus ignorou, não vai ser eu que vou entrar nesse mérito. Exato. Mas, enfim. E assim, se você vai para a igreja, você tem que ir para a igreja sabendo que você vai buscar a palavra de Deus e muitas vezes a palavra que o pastor está dando. Então, vai de você estar com a cabeça pronta para ouvir aquilo, interpretar e trazer para sua realidade ou não. No caso do Thiago, cara, o Thiago joga ao vento as informações. Ele sai jogando a informação. Na igreja você busca através da palavra que vem da Bíblia. Sim. Do Thiago você busca através da palavra que vem do cu. Não. É mentira? Da onde o cara tira essas ideias?
Você entendeu? Cara. Eu vi um corte muito que me intrigou. A questão do Uber. Que ele falou que por que as mulheres pegam o Uber e elas ficam com medo de acontecer alguma coisa. Gente, estatística, né? Vamos colocar na estatística o que muito acontece se uma mulher sai de uma balada sozinha ou ela está bêbada. Isso acontece. Mas por que elas pegam o trabalho de um homem que está trabalhando a noite inteira? Gente, porque é o que tem. Agora, pra acontecer alguma coisa, é sim fácil. A estatística tá aí. Vários relatos acontecem esse dia mesmo. Parece que aconteceu no Alphaville, o cara que era Uber e ele assediava as meninas. Então, assim, não tem lógica as coisas que ele fala. Então não usem. Como não usar? O que eu vejo é que a gente tá passando por um momento da sociedade que é onde as pessoas estão deixando de ser funcionais para ter desculpas sobre as suas disfuncionalidades. Então, entendes o que eu tô querendo dizer? É do tipo, eu sou assim porque isso... Cara, só muda, sabe? Mas é sempre uma desculpa e uma posição de vítima, porque é interesseira, porque não sei o quê, porque já deu pra muito, porque... Você acha que é por isso que hoje as pessoas não estão dando tanto valor pra relacionamento e a maioria não quer nada com nada? Ou vocês não acham isso? Eu não acho que a maioria não quer nada com nada. Eu acho que a maioria, ela vende isso pra sociedade porque não consegue encontrar alguém. Porque todo mundo quer ter alguém. Eu desafio quem fala que não quer ter alguém. Se você... Nada é mais gostoso que você se apaixonar. Nada é mais gostoso que sentir um friozinho na barriga. Tipo, falar assim, pô, da hora, essa pessoa é legal. É que assim, hoje em dia as pessoas, elas vendem essa imagem de eu não quero ter alguém, porque elas não querem vender a imagem de que estão sofrendo com dificuldade de encontrar uma pessoa. Você entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Todo mundo gostaria de ter alguém. Essa história de pra mim, porque hoje em dia casamento é fadado ao fracasso. Cara, desculpa, velho. Se você foi criado numa casa onde você viu seus pais casados, que obtiveram resultado, cresceram juntos, cara, você cresceu dentro de uma casa dessa, é óbvio, claro, evidente, por mais que você veja que hoje tem uma certa dificuldade disso acontecer, mas você sonha, mesmo que lá no fundo, de ter uma relação como aquela. É normal, eu sonho de ter uma relação como ela. E mesmo que não tenha tido esse exemplo, cara, nós somos seres mutáveis. O que deu errado eu posso melhorar. Então não é porque deu errado pra minha família inteira que vai dar uma merda pra mim. Não, eu estou aqui pra evoluir. Eu não sou uma ameba que não evoluiu e morreu afogada. Eu tô pra evoluir. Isso é a lei da vida, né? É como eu falo, eu sou mãe de uma guria de 13 anos. O mínimo que eu espero é que ela seja um DNA melhor que eu. Senão deu pra mim, né? Faz parte. Então, esse mundo que a gente tá vivendo é um mundo de Netflix de opções, né? Além do mais, a gente tá ali pra dar match esperando o próximo ser melhor. Então você tem tantas possibilidades, sem falar que as minhas amigas solteiras dizem que... Cara, eu sou da época que eu pegava no meu braço na ida pra um banheiro. Tinha uma troca de olhar, né? Pô, fazem 9 anos que eu tô com alguém. Nesse meio do caminho, eu chavecava desse jeito. E é bom pra cacete. E o que eu escuto é... Tô com medo de pegar no braço do ser humaninho. Oi? Alguém discorda do que eu tô falando? Nunca ouviu sobre isso? De pegar no braço da mulher, se fala? Sinceramente, isso daí pra mim é uma arma usada pra pessoas que defendem esse machismo realizado na sociedade. Porque eu, vou te falar, eu nunca fui acusado de nada. E só que eu sempre tive um cuidado absurdo de, ao invés de pegar no braço, eu fazer assim, ó. Sim, eu sou do toque, você me desculpa, tá? Se eu estiver te incomodando, você fala. O problema é esses caras, e eles antes dessa isso. mão, vem um olhazinho, que tem todo um chaveco na estrutura. Eu questiono demais esses comentários em relação aos homens. Então, na verdade, o que acontece? Na verdade, é o levantamento de bandeira. Pra mim, esse é o grande problema. É a polarização. O Brasil hoje está dividido. O Brasil hoje está dividido de esquerda e direita, só que os burros não sabem que não existe nem esquerda nem direita, porque o Brasil é centro e vai ser sempre centro. Quem faz a esquerda e a direita é o povo idiota. Mas enfim, isso eu não vou entrar nesse mérito. Então, assim, ter essa divisão, tá ligado? Ter a divisão do homem e mulher. É louco isso. Hoje em dia, os homens, eles estão odiando as mulheres. E as mulheres estão odiando os homens. Aí tem a divisão em relação à religião. É porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Binário, e hoje tá muito... Não é futebol, gente. Hoje é binário, hoje é Fla-Flu todo dia. É futebol. Não, mas a vida virou um Fla-Flu todo dia. Realmente a Fer falou. Quando você ia numa balada, o cara chegava, pegava assim, você pegava no seu cabelo. Na verdade. Te mandava um drink. Então. Hoje, meu Deus... Você vai numa balada e pega no cabelo dessa mulher, olha, não gosta do cara, você tá me assediando.
Cara, eu ganhava bilhetinho na mesa. Eu dizia, gente, época que eu era solteira, eu vinha pra São Paulo, eu saía bêbada e nunca paguei um drink. E é aquilo, os extremos. Ou é o machismo, ou é o feminismo. Porque eu ainda acho que não há necessidade de você gostar. Eu vou te falar o porquê. Eu fui muito micareta. Eu fui um cara que assediei mulher em micareta. Micareta ser humano. Só pra deixar claro, os caras me usam isso contra mim. Todo homem já foi pra uma micareta e assediou uma mulher. Cara, o que é assediar uma mulher? É tentar beijar a mina. Se a menina se quer saber seu nome. Só que hoje em dia não cabe mais isso, gente. Pois é, gente, eu sou da época do Oktoberfest. Mas não cabe mais. Oktoberfest na minha época era isso. Não cabe mais. Sabe por quê? Porque essas pessoas, que eram pessoas do bem que faziam isso, elas encobertavam pessoas do mal. Que faziam isso, mas que levavam de repente a menina pro meio do mato e transavam com a menina à força. Então eu acho normal que as pessoas não queiram que o outro encoste nela. É que tem pessoas. Tem aquelas pessoas que são extremamente nojentas. Que você trocou um olhar com ela já acha que é assédio. Mas eu acho que a grande questão também tem aqueles homens que tocam você fala assim, ai não, vagabunda! Então. Eu já sei eu não queria mesmo. Gente, não, juro por Deus. Isso na mesma hora eu chamei o legal. Segurança, tiraram ele de lá. Então, eu acho que não pode gostar. Existem limites, chateada. mas, gente, eu gostava. Um olhazinho de vaga, uma cervejinha, depois vinha um bracinho, aí trocava papo. Não, mas acho que depois de uma certa situação. O problema é, você vai, por exemplo, numa balada sertaneja. Eu já vi muita gente na balada sertaneja, o cara muito louco, fedendo a álcool e o cara chega puxando a pessoa. Isso eu odeio. Não, isso não existe. Mas você entende que tem uma diferença entre isso e toda essa construção do chaveco? Mas o problema é, se existe hoje uma desconstrução do chaveco, é por causa desses idiotas. Exatamente, porque daí você vira, você fala que você não gostou, eles te xingam. É verdade. Eu não queria mesmo. Então que não encoste, meu irmão. Você é louco, velho. Nunca deixei de pegar ninguém porque a pessoa falou não me encosta. Se ela quisesse ficar comigo, ela ia ficar comigo sem eu precisar encostar nela. Na base da conversa. Então é por causa desses idiotas que as coisas aconteceram e que hoje tá diferente. E tá certo. Tem que tá diferente. É porque tá ultrapassando todos os limites. E eu não tô passando pano aqui não, cara, porque não sou feminista, igual a galera fala. É que assim, eu vivi muita coisa. Eu sei que, a mulher, ela é o sexo frágil ainda, em termos de físicos. Sim. Se a mulher quiser sair na mão com um cara, ela pode ser uma lutadora que for. E o cara der um soco bem dado nela, ele vai derrubar ela. Eu vou dar um exemplo do tênis, por exemplo. Eu fazia um programa de esporte com o Flávio Sareta. E aí um dia eu perguntei pra ele, assim, na época a Venus Williams era top 1 do tênis. Falei, Sareta, e a Venus? Dá 6-0, 6-0 em você, pontuação máxima, assim, sem fazer nenhum ponto. No caso do Sareta, ele falou, em mim? Você é louco, se eu jogar hoje com a Venus eu ganho. Falei, você ganha? Ele falou, lógico que eu ganho. Olha a diferença de força. Então há uma diferença. Então não dá para o homem querer ter as leis parecidas com a da mulher, ou não dá para o homem querer se colocar na mesma situação da mulher, de ser protegido dentro de uma sociedade. Há uma diferença. E se hoje existe essa diferença, que na cabeça desses homens prevalece a favor da mulher, é porque um dia a mulher precisou dessas leis, e também porque o homem ele tem algo a mais que a mulher não tem, que é a questão da força física. Então é óbvio, claro, evidente que às vezes tem as estatísticas que são a favor dela. É óbvio, cara. Né? É óbvio. Existem situações onde a gente tem que sim levantar a bandeira da mulher. Em alguns casos, sabe? É necessário. E sim, existe sim as mulheres que também anulam tudo isso que a gente já conseguiu alcançar. E o mundo de hoje tá chato por causa de vocês, que um dia, mano, não souberam a diferença entre liberdade e libertinagem. Você entendeu? O celular, por exemplo, você tá numa escola, a professora libera o celular. Aí beleza, libera o celular por um momento na sala, um momento da aula. Só que o cara fica no celular nos 50 minutos da aula. E não eram 50 minutos, era só 10 minutos. A professora pega e tira o celular de todo mundo. A culpada não é a professora, é o cara. Total. Concordo. Total. É o cara que é o culpado. Sim. É complexo. Quando a gente fala de relacionamento, dá essa inquietação, né? Porque são muitas opiniões, são muitas variáveis. É muito subjetivo, cada um com seu cada qual, né? Eu tenho uma opinião, tu tens uma, enfim. E eu vou ser sempre da premissa básica. Eu sou única, sou subjetiva. Se eu quero dar, eu dou. Se eu não quero, eu não dou. Estou aqui e tá tudo bem. Agora, tem que? Não, ninguém tem que nada. Eu acho que esse é o básico. Total. Fê, me fala, pra gente encerrar, já estamos chegando no final desse bate-papo aqui, que, meu Deus do céu, é muita coisa. Muita loucura, você é doido. A gente ficaria horas aqui conversando. Qual a programação do Dia dos Namorados?
Eu me dou mal, né? Porque o dia dos namorados é 12 e eu faço aniversário dia 19. Então eu ganho sempre um presente pra compensar. É quase um Natal, sabe? Então, não sei, mas eu vou dar. Ótimo. Como, quando, em que lugar, eu não sei. Mas eu também tô nessa, porque o meu aniversário é dia 10, amanhã. E dia 12, né? E dia 12. Eu também só ganho um presente. Dessa vez vai ser diferente. O presente quem vai dar é tu. Mas a gente vai comemorar também. Guipa. Eu vou comer. Comida, gente, pelo amor de Deus. Aí eu pretendo fazer isso também antes. Pelo amor de Deus, gente. Levar ela pra jantar, porque é isso. Ai, demais. Ari, a única, nossa solteira. Uma festinha, né? De Uma solteiros. festinha, né? É isso. Podem me falar qual é a boa de quinta-feira, por Achei que ela ia favor. dizer, podem me comer. Podem me comer também, se eu Eita. quiser dar, se eu quiser dar. É, se for interessante, né, Ari? Só não pega no meu braço. Nem na minha boca. Guipa, deixa eu agradecer. Muito obrigada por você aceitar Obrigado vocês, sentar meninas. aqui com a gente. Muito legal, pô. Somos aqui sempre às 3, sempre trazendo bastante informação. E foi muito legal trazer você aqui, porque Obrigado. você tem uma ideia muito genial, assim, do universo feminino mesmo, do que as mulheres pensam e o que elas querem também mostrar pro mundo o que elas são, porque um olhar masculino, total. Sim, né? obrigado, gente. Obrigado mesmo de coração. Deus abençoe essa criança que tá chegando aí, que bacana. Eu nem tava sabendo que você tava grávida. Pô, manda um beijão pro marido. Obrigado demais pra vocês também pela oportunidade de estar aqui. Gostei muito desse papo. Sabe que eu tô sempre à disposição de vocês. Gosto muito da equipe aqui. Gosto do Rudão, Rudão, meu parceiro? Tamo junto. Satisfação. E, pô, quando quiserem eu volto com uma... Volte, com certeza, com certeza. Tamo junto. É isso aí, meninas. Vambora. É isso, Guipa, obrigada. Valeu, Qualquer obrigada. coisa, Amém. né? Desculpa qualquer Você é coisa. doido, porque foi aqui muito bom, Não, pô. aqui Troca de ideias, ninguém tem a mesma ideia, então tudo Mas bem. isso é ótimo, com certeza. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, como sempre, @ferpurificação. Deixem os comentários aqui nesse vídeo, a opinião de vocês, marquem. Curta, comenta, compartilha. É Dentro isso. do canal Super Life. O Senta Aqui, toda quinta-feira às 20 horas. Agora a gente vai dar um tempinho. Hoje eu tô lenta. Mas a gente volta. Eu acho que a Lolo quer nascer, ela quer acelerar. Não, Ainda não! Porque, né, já tá pesado. Já tá Nasce pesado, logo, né, nasce, por gente? favor. A gente tá fechando agora essa temporada, a Lolo tá vindo por aí, então já voltamos. Voltamos com tudo. Com tudo e com a Com Lolo muito chorando conteúdo. nos bastidores. Vai ficar aqui com com a certeza. gente. Pedindo a TT. É isso, tamo junto. Ari, deixa suas redes, por favor. @Ariela Caraço com 2 S. Guipa. @Guipa Oficial, GuiPA Oficial, onde vocês quiserem. É isso aí, eu sou Mona Dom Oficial e a gente fica por aqui, ó, ali no meio. Um beijo, tchau. Valeu.